Vamos falar então sobre as nossas queridas crises. Aliás, eu nem gosto muito de escrever esse nome porque meu irmão, ele me chama assim, ó. Criseira? Eu falo, fala, Marcelo, desde pequena. Então, vamos embora. O que a gente coloca como crise, né? Crise é um processo em verdade, e a gente coloca aqui para a gente fazer esse pensamento, é um processo de, toda crise, tá? De destruição para reconstrução. E o nome disso, em verdade, é a tal da renovação. Então, toda crise, ela pressupõe que vai existir uma morte e vai existir como é nascimento? Um nascimento. Uma estrela estranha, você vai entender como um nascimento, tá? Ó. Então, toda crise pede uma morte e pede um nascimento. E por isso é a tal da renovação. Joana vem falando para a gente sobre a crise moderna, do tempo moderno. O Estado moderno, como a gente sabe, ele vem com Thomas Hobbes, quando ele começa a separar o Estado da igreja, e isso gera um problema. Ele faz isso em plena Inquisição. O que acontece com ele, gente? Não me lembro, né? Porque eu não sou Thomas Hobbes. Não, ele não morre, gente. Na verdade, ele fica naquele processo, aquele vucu-vucu, né? Não morre, mas ele, em verdade, o livro dele é colocado na Inquisição, junto com Galileu. Então, assim, quando dá esse primeiro estopim aí, né, da ciência, que ela começa a separar da religião, a gente vai começar, em verdade, a ter o tal do Estado moderno. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque a Joana vai falar da crise do mundo moderno que a gente está hoje. O que é esse mundo moderno? Esse mundo moderno que nós vivemos, ele está sobrecarregado de crenças, de valores. Então, assim, o que antigamente era positivo, hoje existe uma mudança, a modernidade, que traz para a gente outras coisas que seriam positivas. Vou dar um exemplo. Talvez na época em que a sua avó fosse virgem, né, era importante, simplesmente era ser letrada. Hoje, se você for letrado, basta? Aí, não basta. Então, a Joana vem dizendo, e aliás, onde é que está isso para quem quiser ler, tá? A Joana ela vai escrever um livro inteiro sobre isso aqui, tá? O livro é O Homem Integral, e aí eu vou contar um bafão aqui para vocês, tá? Que o Divaldo me contou. Que o livro Homem Integral ele surge a partir de 11 encontros com Joana de Ângeles no plano espiritual com Jung. E aí ela condensa toda aquela psicologia profunda, que é assim que se chama a psicologia junguiana, ela condensa para linkar com o espiritismo em um livro só. E é por isso que esse livro, Homem Integral, se ele for o primeiro livro que você for ler de Joana, você vai chorar. E você nunca mais vai ler nada na sua vida. Porque é nesse livro que tem aquela frase maldita que eu já falei para vocês. Corroboram-se aos golpes dos camartelos as tradições ultramontanas. Entendi nada. Né? Por quê? Porque essa é Joana. E o que ela quis dizer? Que ao golpe das modernidades, das novas ideias, as tradições se quebram e vai se criando, então, a história da modernidade. A Joana coloca algumas coisas importantes nesse livro, como o homem aparência, que é uma das coisas que é importantíssimo aqui no mundo moderno. No mundo moderno, você precisa ter as coisas. Se você tem dinheiro, você é alguma coisa. Se você tem estudo, você é alguma coisa. Se você tem família, se você tem. E não é nada se você é. Então, a Joana vai questionar isso aqui também como uma crise que deveria ser feita, certo? Então, a Joana ela vai dizendo que esses processos de crises, quando eles acontecem no mundo, eles sempre vêm para criar uma destruição de quê? De alguma crença e de algum valor e reconstruir essa crença e esse valor de uma maneira mais adequada, que possa ser útil e que possa ser positivo à nossa sociedade. Foi, gente? Essa crise é legal, beijo para ela, mas a gente está preocupado com a nossa crise o quê, gente? Íntima, pessoal, aquela que zica a nossa vida, que acaba com a nossa pessoa. E é essa crise que a gente vai falar. Então, vamos lá. A gente tem o nosso self, que eu coloco assim, por quê? Porque não tem, ele é infinito, não sei o tamanho dele, tá? E a gente tem o nosso... Fala comigo. Isso. Eu não sei porquê, mas o pessoal de 5 horas é bem mais animado que vocês, tá?
Eles conversam comigo, eles interagem, eles falam. É muito mais legal. Vamos lá. Então, aqui, tem o ego. O ego, gente, ele é como se fosse um recipiente menor do que o self. Ele vai recebendo as coisas do self, ó. É aquela história da Gestalt, né? Através das partes você conhece o todo. Ele vai recebendo esses conteúdos para poder conscientizar de uma maneira, né? Não de uma vez, mas de uma maneira, o que a gente fala aqui, devagar, gotejada, cada coisa no seu lugar, para ele poder aprender. Beleza. Como esse ego, o ego que você tem, a sua noção de eu, criatura, como ela é formada? Ela vai ser formada através de uma pirâmide, que é a pirâmide do mal. Vou explicar para vocês por quê. Tá? A primeira coisa que vai formar esse ego, que vai fazer com que esse ego, que vai agir sobre esse ego, é a nossa querida amiga cultura. Quando você nasce, meu bem, você está inserido na cultura e essa influenciação da cultura sobre o ego, ela é assim, quer você queira ou não. Tanto que você... E assim, essa cultura, gente, ela é a cultura, por exemplo, a cultura do Brasil é diferente da cultura da Europa, que é diferente da cultura indiana, que é diferente da cultura chinesa, que é diferente da cultura coreana. Cada cultura é individual, sim? No sentido do mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura, ela age no ego. Ela faz o quê? Ela molda o ego. Tá? Ela condiciona o ego a certas coisas. E aí eu estou vivendo sobre a influência da cultura. E muitas coisas que acontecem comigo, aliás, muitas coisas que estão inseridas nessa cultura, são legais. Umas sim, outras, hashtag aqui, só que não. Tá? Outras coisas nessa cultura, só que não. Mas está aqui, gente, e ela está agindo na gente. Por exemplo... A gente quer fazer sei lá, a gente vai apresentar um trabalho. Aí você é aquele cara chinfrim que tem a faculdade, ponto. Vai apresentar o trabalho para professores que têm doutorado, mestrado, sei lá o que eles têm. Como é que você fica? Alternativa A. Aquele jeito que vocês pensaram. Alternativa B. Tranquilo, relax, vai na paz do Senhor, apresenta e não está nem aí para eles. Ah, a gente tem medo, né? Ou seja, a cultura age em você, mesmo que você perceba que certas coisas da cultura são o quê, gente? Só que não. E essa influência da cultura sobre a gente, ela faz com que a gente perca a nossa o quê? Vontade. O que a gente chama de individualização. Sabe qual é o nome de alguma coisa que influencia a gente e faz a gente perder a vontade? Para o espiritismo? Qual é o nome, gente? Obsessão. A cultura me obsedia? Sim, filha. Aliás, a palavra espírito em grego significa pneuma, que vai significar ar, mas não é um ar simplesmente ar. Segundo o espiritismo, espírito é inteligência organizada. Inteligência é informação organizada. Informações organizadas influenciam o nosso ego. Então, quando você não é livre da sua cultura... Cristiane, como é que eu me liberto da sua cultura? Vou dar exemplos, mas primeiro eu vou falar de uma outra coisinha que também molda a gente, para a gente poder pensar aqui, que é a tal da família. Essa aqui, gente, é do mal. Um tridente. Perceba que o braço sai da cabeça. Tá, ele deixou o tridente do lado, tá, gente? Pronto. Isso é do mal, tá? A nossa família, ela influencia. A família é o quê, gente? A educação que a gente recebe. Ela influencia, ela molda o nosso ego de uma tal maneira que é muito complicado. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Né, o exemplo que meu pai falava assim para mim: se alguém for te dar uma carona, esteja meia hora antes esperando a pessoa, porque ela está fazendo um favor para você, logo você tem a obrigação de estar esperando ela. Você está entendendo, Cristiane? Estou. Um dia eu não esperei meu pai, ele me largou aqui no downtown e foi embora para casa. Aí eu ligo para ele desesperado: onde é que você está? Aí ele foi embora. Você não me esperou? Aí eu fiquei mal, aprendi a lição. Não foi bem assim mal, tá, gente? Ele falou de um outro jeito no telefone que eu não vou expressar para vocês como é que foi, né? Que é aterrorizador.
E aí foi isso. Então, meu pai sempre ensinou esse negócio de você beleza. A Iraci. Tem alguém que trabalha aqui com a Iraci, gente? Não? Sim? A minha mãe marcou uma reunião 1h da tarde. Jana, que horas ela chega? 1h depois, 1h30, depende. Exatamente. Porque a Iraci, gente, já tem aquele cabelo para arrumar. Ela tem a maquiagem linda para fazer. Ela tem que vir diva. Não sei se vocês perceberam como ela anda, ela é maravilhosa no salão. Tudo isso é um esquema. E além de contar, né, a gente coloca aqui, ela ainda é casada com o Clóvis. O Clóvis também é tranquilão. Estão lá em casa, meu bem. Pega fogo na casa, estão os dois assim. Gente, olha, é fogo. Ai, o que a gente vai fazer? Né? A Iraci indo um pouco mais rápido que o Clóvis. Então, assim, a noção de pontualidade não funciona muito bem como funciona para o meu pai. Meu pai, ser 9 horas em tal lugar, 8h59 ele já está assim, esperando você. Né? Quem está certo? Adoro a Ada. Depende. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Por quê? Gente, se eu começo a achar que o meu pai está certo, eu acho por quê? Porque eu aprendi ou porque realmente eu tive um pensamento consciente? Porque tem pessoas, como por exemplo meu irmão, que para morrer são 3 dias. Só para morrer, gente. Entendeu? Se o mundo estiver acabando, você fala assim, Marcelo, rápido, o prédio vai cair. Ele fala, calma, eu vou fazer xixi. E anda assim. Ele é mais tranquilo do que todo mundo. Então, assim, e às vezes ele não percebe que ele é assim, gente. Então, a gente tem que ter uma capacidade flexível de poder saber que quem está certo? Nenhum, nem outro. Tudo depende. Só que eu vou ter que fazer esse tipo de pensamento, porque existem muitas coisas que a gente aprende que vem da família que a gente tem como certo, referência. E aí, quando eu tenho esses conceitos familiares que me influenciam e eu não tenho consciência, eu estou obsediada. André Luiz vai dar o exemplo disso quando ele conta no livro Missionários da Luz que uma mulher que ele vai visitar está lá, né? E ela tem esse problema de obsessão familiar, né? Das crenças. Ela está lá e aí, quando ele chega na casa dela, está a mãe e o pai sentados na mesa almoçando, ela e os filhos, e todos os antepassados da família estão dentro daquela casa, simbolicamente falando. Esta mulher consegue ser livre da crença familiar? Não. Então, isso aqui gera esse estado de obsessão. Aí, você pergunta, tá, Cristiano, o que tem a ver isso com a crise? Simples. Toda vez que você está vivendo, porque esse estado aqui de você viver e achar que você é consciente, ele é o estado do sentado no pudim. Quando você está vivendo sentado no pudim, o que acontece, gente? A vida vai lá e balança o teu pudim, para você descobrir que não é assim, que você tem que ganhar consciência. Então começam a acontecer o que aqui? Crises. E são crises, às vezes, que vai dar com o marido, vai dar com o pai, vai dar com mãe, vai dar com cultura. Toda santa vez que você faz uma viagem, pode ser para Iguaba, pode ser para, né, pode ser, você quer mais chique, você vai para Paris, entendeu? Toda vez que você faz uma viagem, que você vai entrar num lugar que tem uma cultura própria, você se choca com a sua própria cultura. Vou dar um exemplo do lugar que tem uma cultura própria, gente. Eu moro perto de uma comunidade que tem a cultura própria deles. Eles acham normal parar o carro no meio da rua para beber chopp no bar. Eu acho isso doentio, porque aí fica uma pista só para todo mundo passar. Mas o tempo deles e a noção deles, os valores deles são completamente diferentes. Quando um europeu vem para cá, ele acha isso aqui o quê? O caos, entendeu? Ele olha e fala, gente, aí ele começa a adorar o lugar dele. Quando eu tive ano passado, a gente fez uma viagem, eu e a Júlia aqui do Seja, a gente foi para a Europa, em alguns lugares, e quando a gente estava saindo de Roma, voltando para o Rio, a gente pegou um taxista muito doido, que ficava sentado do meu lado, assim, eu sentei na frente, porque nós éramos em 3, mais as malas, ele sentava do meu lado e ficava assim, em italiano, sei lá o que ele falava, não era graça, pá! E me dava umas
pancadas. Eu estava quase assim, Senhor, não é, por favor, para, Senhor. Eu não sinto mais esse braço, né? E o pior é que ele começou a reclamar da Itália, ele falando, porque na Itália, patatá, 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 patatá. E ele falando, reclamando da Itália. Eu estava quase assim, amigo, troca comigo. Muda para o Brasil, eu fico aqui, eu gosto do problema da Itália, eu gosto. Aí ele, não, porque é um absurdo, eu paguei 50 euros para passar um final de semana na França. Aí eu falei, senhor, para o carro que eu vou pular da ponte agora. Porque o senhor não tem noção de quantos euros eu pago para passar um final de semana em Paris. Ou quantos reais eu pago para ir até a Bahia. Então, assim, é complicado. E ele foi falando, e o pior, gente, era que ele ficou apaixonado pela Júlia, que estava no banco de trás. Aí ele virava, dirigindo, e gritava, Mamma mia, que ragazzi, o senhor dirige, olha pra frente. Porque morrer na Itália é chique, né, gente? Mas é ridículo, né? É ridículo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai para uma cultura diferente, você é obrigado, você tem crise. Quando você volta da Europa, por exemplo, para o Rio de Janeiro, o que você sente no seu coração? Esse sentimento de tristeza, vazio. Você fala, eu queria tanto morar lá. Por quê? Nós precisamos dessas crises para poder pensar isso aqui, ó. Sem isso, a gente não sai desse estado. E esse estado não é um estado de individualização, é um estado de massificação. Não é um estado de quem tem consciência, é um estado de quem está marginalizado desse estado de consciência. Está, enfim, na mão de quem? Do palhaço, tá? Mesma coisa da família. Quando a gente passa por uma crise familiar, isso acontece muito. Quando você descobre que mamãe não é a melhor mãe do mundo, quando você descobre que papai não é tão certo assim, não olha para o filho, gente. Não olha para o filho, que se eu estou vendo, vocês estão aqui, ainda faz assim para o filho, ó. Isso aqui é o chinelo que vai cantar. Né? Por quê? Gente, isso acontece. Você não desmistificou os seus pais em algum momento? Não sei, né? Porque tem gente que fala assim, meu pai era tão maravilhoso. Aí você fala, essa pessoa não. Fora essa pessoa, outra pessoa já desmistificou os pais aqui. Ou seja, quando a gente começa a pensar, esse exemplo que eu dei do meu pai, né? Da educação. Que tipo de educação é essa que eu tive? Jesus falou isso, ele falou o seguinte, se quiseres me seguir, o que ele falou? Larga sua mãe, larga o seu pai, né? Ele fala, eu vim separar a nora da sogra, o pai do filho, a filha da mãe. O que ele está querendo dizer? Que eu preciso sair disso. Ele não está querendo dizer para você abandonar a sua mãe, tchau mãe, fui viajar. Não é a sua mãe, mas é o que ela está representando. E quando a crise acontece aqui, ó, é super difícil da pessoa fazer, porque a pessoa tem culpa. E existe um maldito conceito aqui, que é um dos conceitos, só que não, da nossa cultura, que você não pode odiar pai e mãe. O que é odiar? É gostar menos, tá, gente? Você não pode fazer um pensamento sobre papai e mamãe, porque é errado, porque dá culpa. Então, assim, é um problema. Outra coisa que a gente coloca aqui que exerce uma influência sobre nós, né? As nossas experiências, que eu vou colocar aqui como condicionamento, tá? O que é o condicionamento? Condicionamento é quando você tem uma experiência e, a partir daquela experiência, você tem um juízo de valor sobre aquilo. Exemplo. Você vai no restaurante, come, sei lá, come uma sobremesa, um pudim maravilhoso. Chega em casa, você conversa com esse pudim maravilhoso, assim, uma semana, né? No banheiro, né? Passar mal, né? Tem um momento pós-morte, fica vendo a luz no final do túnel, né? Aquela coisa toda. Aí, na próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, vamos em tal lugar, o que acontece? Revertério. Você não vai porque você comeu um pudim só, dos 1000 que tinham, que estava bichado e você passou mal. Ou seja, existem experiências nossas que vão dizer para a gente certas coisas, vão dar para a gente juízos de valores de que nós não somos. Exemplo, você quer fazer uma prova para um concurso público, mas você está há 15 anos sem ver matérias, por exemplo. Ou você, enfim, não estudou tanto, ou você não sabe alguma outra coisa. Não quer dizer que você seja burro e incapaz, mas a pessoa, ela cria um condicionamento de que ela é o quê? Incapaz. Então, isso vai gerar para a gente o que a gente vai chamar de auto-obsessão, ou seja, essas experiências, essas memórias, elas roubam a nossa vontade. E a gente fica preso nessas monoideias que a gente tem acerca de nós próprios. E muitas coisas vão acontecer para gerar crises para que isso aconteça. O problema é, o que tem aqui em cima, né, gente, que eu não botei? Tem o selfie. Quando você chega aqui em cima, você está puro, tá? Aqui você está puro. Você encontrou quem? Você encontrou God, Deus, lindo, né? Ou seja, o que a gente coloca aqui?
que isso aqui é a área onde vão acontecer as suas crises, tá? E pessoas ou situações vão simbolizar crises. E essas crises sempre têm a ver com uma coisa, gente. Crença e valor. Vou dar um exemplo de uma crise acontecendo e a gente não vivendo ela. Sabe quando você está com aquela pessoa, você está se relacionando, daqui a pouco você pega um bode dela? Dá um bode. Dá um... O que acontece? A pessoa não desce mais gostoso, sabe? Ela não está redonda, não está escola a pessoa, sabe? Não está aquela coisa, mas a escola está patrocinando o Centro Espírita agora, né? Não está feliz. Você parou de admirar. Quando você olha aquela pessoa e fala, casei. Xoxo, né? E aí fica. Nesse momento, na verdade, a gente confunde a pessoa com a crença, porque provavelmente, quando a gente casa ou namora uma pessoa, ou se relaciona com uma pessoa, a gente projeta nela aquilo que é uma das questões familiares, que vai formar a ânima do homem, vai formar o ânimo da mulher, que é aquilo que a pessoa deveria ser, deveria agir, deveria ter, que eu deveria admirar, que eu deveria achar maravilhoso. Só que a pessoa não é você. Então, o que ela faz? Não faz aquilo que você queria. E aí, ao invés da gente entender que isso aqui tem que mudar, a gente faz crise no casamento, aí o casamento acaba. Aí você fala, amigo, estamos confundindo o mapa com a cidade real. Ou seja, estamos confundindo a mensagem que aquela crise está passando com a pessoa que você está projetando. E aí a gente começa a perceber que a gente é chamado para essas crises, e o que a gente faz? Foge, não faz crise. Ninguém gosta de viver na crise. Aí acontece o quê? A gente vai endurecendo esse nosso ego, ó, porque conforme o ego vai aprendendo, a tendência é ele poder se expandir. Acontece que para ele se expandir, essa barreirinha tem que morrer. Você tem que destruir, ampliar e construir ela aqui. A gente não faz isso porque a gente tem muito medo. Medos e culpas que fazem com que a gente permaneça aqui dentro. Então, nós somos chamados para as crises e nós não conseguimos vivenciar ela. Aí, o que é que acontece? Quanto mais duro isso aqui vai ficando, a mais coisa a gente vai chamando para poder ver se mina esse ego. Vou contar um mito para dar um exemplo disso, tá? O mito que eu vou contar é do rei Midas, tá? O rei Midas, né, era um rei maravilhoso, lindo, né? Tinha uma cidade maravilhosa. Quem construía as coisas dele era Délalo, que é o grande arquiteto, né? É o maravilhoso arquiteto da mitologia. Tinha uma mulher linda, uma esposa maravilhosa, aquela coisa linda, vivendo maravilhosamente bem. Um dia, Poseidon, que vai ser o deus das águas, o deus do inconsciente, o deus das emoções que estão aqui, ó, e que tem que começar a ganhar em consciência, um deus que precisa dessas crises para a gente poder ganhar consciência, vira para Midas e fala assim, Midas querido, eu quero que você sacrifique um touro branco em minha homenagem. Ou seja, amigo, eu quero que você morra para algumas certas questões dentro de você. Aí, o que Midas falou para Poseidon? Poseidon, vai caçar um samurai no meio da rua. Não vou matar touro nenhum. E não matou. Poseidon ficou como, gente? O próprio nome já diz. Poseidon. Entendeu? Possesso da vida. Aí ele fala, não vai me dar o touro. Espera aí, amigo. Se transforma num touro branco maravilhoso e faz a mulher dele ficar apaixonada, a mulher de Midas ficar apaixonada pelo touro. É estranho, mas você não tem que pensar sobre por que são esses símbolos, tá? Entenda que isso acontece na mitologia. E aí, o que vai acontecer? Ela vai para Délalo e pede para Délalo fazer uma vaca de madeira para que ela possa, né, ter um momento flerte com um touro branco. E ele faz. E desse momento flerte nasce Minotauro. O que é Minotauro? Minotauro é um monstro. É metade touro, metade homem. Ou seja, sabe aquela coisa que está podre dentro de você? Esse conceito que faz você apodrecer por dentro, esse conceito que faz você minar relacionamento, esse conceito que faz você não morrer todos os dias, não aprender a se transformar, ele está aqui dentro. O nome dele é Minotauro, aqui, ó. Minotauro. E aí o Minotauro é escondido num labirinto. Por quê? Quando você entra num labirinto, a pessoa que entrou faz o quê?
Não faz mais, se perde, né, gente? Ou seja, ninguém vê, a gente esconde isso. E a gente esconde de nós próprios. Porque nem ele via na cidade maravilhosa dele o Minotauro, porque ele estava dentro do labirinto. Até que um dia chega Jasão e Ariadnes e fazem o quê? Matam o Minotauro. Para Rei Midas foi maravilhoso. Para Poseidon foi o quê? Ah, você matou meu filho. Aquele que você renegou. Aquele filho que deveria ter nascido em você e transformado você. Vou acabar com a sua cidade. E aí Poseidon cria ondas gigantescas que destroem esse ego aqui, ó. Vou traduzir isso pra gente. Quando a gente não morre internamente para esse processo de crenças e valores, a vida mata a gente aqui, ó. Como que ela mata? Tira pessoas queridas da gente. Crise financeira, crise de sei lá, bota alguém melhor que você no seu trabalho. Enfim, todas as crises que a gente vai vivendo servem para que você aprenda o quê? Morrer e renascer. E a gente, ao invés de fazer isso, a gente o tempo inteiro se afasta. Então, a importância da vivência da crise é isso. Vamos dar um exemplo da crise que está comandando o nosso país agora. Nós estamos em crise. E talvez o que mais incomode nessa crise seja a corrupção. Aí todos nós estamos abismados com a corrupção. Como assim? Uma obra é normal quando é superfaturada? E aí quando o cara vira para você e fala, não vou fazer isso, ele é anormal? Como assim? Né? A gente vê essa palhaçada toda acontecendo. E nós exigimos que o governo, que está nessa área daqui, mude, certo? E quantas leis continuamos nós corrompendo? E a nossa falta de viver crise? Como assim? Simples, eu quero que o governo pense mais no povo, porque ele não está pensando numa política, sei lá, que tipo de política que ele está pensando. Vamos dar um exemplo, tá? Se você pensa isso, não estou falando não estou defendendo nada aqui. E aí o que acontece? Aí você para o carro aqui, na porta do Seja, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai descer para fazer a aula. Mas a gente não para pensar que o carro que está atrás pode ter uma mulher parindo e você está lá parado. E a criança morre porque você parou para a outra parar. Porque você acha que você comprou a rua. Ou seja, isso é corromper lei? Quer ver outra coisa que a gente faz e que a gente não percebe? Nós temos um problema cultural que tem que acabar com essa crise. E só quem está vivendo a crise real é que não vai viver os efeitos da crise aqui, ó. Então, por exemplo, a crise está tirando dinheiro de todo mundo. Se você viver a crise em você, você não precisa perder dinheiro, porque você já está vivendo a crise. A crise não tem que ir lá bater na sua porta. Poseidon não tem que ir lá dar um tapa em você para você poder se abrir. Vamos dar um exemplo. Que crise de valores é essa? Será que nós estamos reconstruindo valores nossos? Todos nós temos um jeitinho brasileiro. Não adianta dizer que não tem, porque a gente tem. Se der uma oportunidade, a gente pede um pistolão. Né? Ah, vai ter um show do não sei o quê. Tem ingresso VIP? Oi, filho. Né? Não tem nome na lista? Né? Tem lista amiga? Tem. Nós somos assim, a gente também quer. Pouca farinha, como é que é? É farinha pouco, meu pirão primeiro. Ou seja, se a gente não mudar a nossa cabeça, que crise que a gente está vivendo? Aí sabe o que vai acontecer? Bomba, 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 até a gente crescer. Não adianta. É a mesma coisa aqui, ó. E a mesma coisa aqui. Enquanto a gente não vive crises, a crise continua aí. Que pai, hoje, que você não vê falando assim, vou botar meu filho na escola tal, porque é escola boa. Você não procura a melhor escola para o seu filho. Você procura a melhor escola que vai dar aquele conceito que a cultura está dizendo que é boa para o seu filho. Vou dar um exemplo simples aqui que é real, tá? Tem um indiano que, por conta de viver isso aqui, ó, a família queria que ele fosse médico e não sei o quê, pois ele foi médico, depois de fazer médico fez mestrado, fez doutorado. Quando ele acabou o doutorado, ele pegou todos os diplomas dele, jogou na cara dos pais e falou assim, ó, tá aqui o que vocês queriam, agora eu vou viver. Saiu e criou uma faculdade chamada Faculdade dos Pés Descalços, com pessoas mundanas, que não têm diploma, que não têm mestrado, que não têm doutorado, que não têm nem faculdade. Pessoas, por exemplo, o cara que é agricultor ali, que está plantando banana, sei lá, e aí perguntaram para ele, cara, mas como é que você planta se está tendo praga? Eu inventei esse negocinho aqui, ó, eu misturei isso com isso, espirrei, aí aconteceu. Então o senhor vai ensinar como cultivar a terra lá. Como é que a senhora, vou dar um exemplo simples que acontece aqui, que existe aqui. Uma vez eu vi uma reportagem na TV Culturas, que foi de uma rezadeira.
A rezadeira rezava, ela rezava pereba. Como assim pereba? Você tem uma pereba, você vai lá para a rezadeira rezava a tua pereba, a pereba sumia. E aí ela fazia um círculo preto na pereba, né? Então, assim, você tinha uma verruga no dedo estranha. Ela circulava a sua verruga e rezava para a pereba caía. Era assim. E aí perguntaram para ela se o que era importante, né? A menina perguntou, mas vó, é importante a prece? Ela, não, é importante o círculo. Em volta da pereba. Aí você fala, gente, que mulher maluca. Ela tem uma explicação e aquilo funciona. E se você perguntar para mim, psicologicamente, por que aquilo funciona, simples. Ela simplesmente demarca aquilo que tem que sair. E com a cabeça dela, ela tira aquele troço. Agora, mas ela se conecta com o mentor, não se conecta com ninguém, amiga. Ela circula e reza. Circula, pereba, reza, pereba cai. E foca no espaço. E isso é foco. É por isso que ela falou que é importante. Não é a maneira ou o que você vai pedir. O importante é o círculo. Então, hoje é professor, ele criou essa faculdade na Índia. E é uma faculdade que está chocando o quê? Cultura, sociedade. Como assim eu vou fazer faculdade com gente... Vou ser um grande pecuarista tendo aula com seu Zefinho aí que planta aqui no terreno baldio aqui do lado seja e cria patos. Assim, amigo. Tendo. Então, são coisas que a gente tem que questionar. E a gente não questiona, a gente tem medo. Medo de viver crise. Medo de ser um estranho no ninho. Porque Jesus foi um estranho no ninho. Total. E ele vem explicando pra gente isso aqui, ó. Só que a gente tem medo. Aí a gente vive num estado que Kardec explicou, que é um estado de pandemia obsessiva. Em Obras Póstumas vocês vão ler isso. Quando ele fala que nós somos todos obsediados e que a obsessão é uma pandemia, é porque nós estamos ainda interligados a coisas que fazem com que a gente perca a nossa perda da vontade. Ou seja, com que você não tenha mais o contato com a tua própria vontade e haja de acordo com influências que te governam. E aí as crises vão acontecer na nossa vida para que a gente possa fazer assim, ó. Ei, filho, desperta aí, né? Dorme não. É mais ou menos isso. Quer ver uma coisa que, para a gente poder linkar aqui, que chocou o momento aqui que gerou uma crise, foi quando a Bíblia foi traduzida. Quando a Bíblia foi traduzida, você perdeu o medo daquilo que você chamava de mistério. Você começou a tomar contato. Você começou a questionar. E é por isso que deu tanto problema. E a gente não entende que esses questionamentos, esses problemas, essas revoltas, essas crises que acontecem, servem para mudar a gente. Graças a Deus, se não fossem a reforma, né, a contra-reforma, aquela coisa toda que aconteceu, a gente não teria o espiritismo hoje. Espiritismo é sério, gente. Espiritismo é ciência, religião e a parte mais importante, filosofia, tá? Por quê? Porque, aí eu vou pegar Sócrates aqui, tá, gente? Quando você questiona, vou dar o meu exemplo, é certo a questão da carona do meu pai, ou é certa a maneira que minha mãe age, você descobre que só sei que nada sei. E você saber que nada que você sabe, ou seja, você está, meu bem, perdido, mas ao mesmo tempo você descobre, nesse seu sentimento de perdido, uma liberdade de poder aceitar qualquer um dos lados. E entendendo e conscientemente, aí você chegou no self, liberdade sem fronteiras. Mas para isso você tem que questionar, se permitir não aceitar nenhum dos lados e aceitar os dois lados e entender que, em paz dentro de você, tudo é relativo. Porque o self, ele simboliza a nossa totalidade. Se é totalidade, ele é tudo. Só que a gente só descobre essa possibilidade de sermos e estarmos em tudo quando a gente questiona. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você esteja questionando ser um homem de bem no Evangelho. Temos que ser um homem de bem. Ótimo, maravilhoso. Para você poder ser um homem de bem, você tem que fazer o quê? O bem. Então você tem que fazer um questionamento. O que é o bem? O que é o bom? Aí você aí você olha para a sociedade, para a cultura. A cultura tem uma crença de que o bem e o bom é tudo aquilo que acaba com o seu sofrimento. Não está na cultura a crença de que o bom é aquilo que leva você à evolução, ao progresso, ao aprendizado. Por que isso está na nossa cultura? Porque quando você vê o seu filho sofrendo, o que você faz? Você vira para o seu filho e fala assim, não, olha, eu vou morrer. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui bater um fio com Deus e vou falar o seguinte, Deus, põe em mim.
Né? Vem em mim que tá facinho. Deixa o meu filho ali, tadinho, tá sofrendo. A gente não tem essa ideia. Então, pra gente, é igual, por exemplo, a ideia que eu vejo aqui. As pessoas falam, vamos fazer um bem. Uma vez eu ouvi, não sei de quem. Vamos fazer o bem, vamos emprestar caneta pro amigo na escola. Eu achei aquilo estranho, né? Mas aí você pensa assim, se o seu amigo da escola é aquela pessoa irresponsável, que chega atrasado, que não tá nem aí pra escola, que perde o material, se você emprestar a caneta para ele, o que ele vai continuar sendo? Um irresponsável que não está nem aí, que perde o material. Então você não empresta. Então fazer o bem não é banal. Eu tenho que questionar esse bem. A Joana diz que o mal é tudo aquilo que atrasa o progresso do ser humano. Então muitas vezes eu retirar o sofrimento de alguém, eu estou fazendo o... Eu consolar alguém na hora errada é tirar aquele peso, às vezes eu estou fazendo um mal. Aí você começa a parar para pensar e fala assim, gente, então, o que é fazer o bem? Aí você vai cair aqui, amigo. Só sei que nada sei. E aí você tem uma liberdade para poder fazer o mal para o bem e poder fazer o bem para o bem. Você, né? Você não vai querer usar o bem para o mal, mas você vai entender que para você poder fazer o bem, você tem que usar o bem e tem que usar o mal. Vocês entenderam, gente? Eu tô doidona. Foi? Beleza. Só que isso é uma questão de filosofia. Isso é Kardec questionando. Isso é Sócrates sentado e perguntando assim, o que são as virtudes? Sabe? O que é o bem? O que são as ideias? E quando Sócrates começa a perceber que tudo é relativo, isso é Einstein, gente, essa é a ciência, que tudo é relativo, porque se você é a totalidade, você tem tudo, o que é certo se você tem tudo? Depende, tudo depende do que for conveniente. Então eu tenho que ter um olhar exercido, um olhar exercitado, para eu poder olhar às vezes para alguma coisa aqui e saber fazer o bem, e entender que o bem nem sempre é aquilo que está dito na... E aquilo que está dito na... Vou dar um exemplo familiar. Existe uma crença familiar de que irmãos têm que ser amigos. Aí o que acontece? Irmãos têm que ser amigos. E o que eu vejo de casos assim é bizarro, tá? Irmãos têm que ser amigos, ótimo. Também concordo, né, que você deve ser amigo dos seus irmãos. Quem são seus irmãos? A princípio, só para eu lembrar aqui, a humanidade, tá? Não é aquele que nasceu da barriga da sua mãe. Mas uma crença que familiar e cultural é aquele que nasceu da barriga da sua mãe. Ótimo, você tem que ser amigos. Muitos homens, quando tem uma irmã muito amiga, têm dificuldade de ter relacionamentos com outras mulheres. Porque provavelmente essa irmã faz um casamento psíquico. Isso é arquetípico, tá? E ela vai buscar homens, ou a cara do irmão. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, aquela pessoa que namora uma pessoa que é igual ao irmão dela, idêntico. Você fica até com medo, você fala, gente, é bizarro. E aquela irmã que odeia aquela pessoa que vai chegar para transformar ele. Acontece. Briga de nora e sogra, é exatamente isso. Então, muitas amizades entre os irmãos é prejudicial. Porque um vive numa simbiose com o outro e não consegue ganhar identidade. Então a gente tem que, muitas vezes, refletir sobre isso. Entender que os irmãos têm que se separar, têm que ser diferenciados. Mas na nossa educação, não faz isso, ele é seu irmão. E daí que ele é meu irmão? Ele é um humano, eu sou outro humano. Mas se eu não posso fazer porque ele é o meu irmão, eu tenho que ter para com esse meu irmão uma relação completamente diferente. E às vezes doentia. Foi, gente? Essa ideia de irmãos têm que ser amigos é um problema. E isso é uma crença familiar. Não é que você tem que criar uma guerra com o seu irmão, não, mas tem que ter uma certa independência. E a gente, às vezes, não tem. Quantas vezes você não vê, por exemplo, a família que tem uma crença que família em primeiro lugar? Essa é outra coisa que é pecaminosa, entendeu? É do mal, gente. Você tem que exorcizar a pessoa que pensa assim. Porque essa pessoa que pensa que família é sempre em primeiro lugar, na hora em que aquele filho, por exemplo, conhece uma mulher, ou aquela filha conhece um homem, que mostra para ela que a família não é tão legal assim, ela fica com culpa quando ela casa. Ela vai gerar vários problemas na vida dela porque ela opta por aquilo. Ela vai gerar guerras de família, ela vai ficar dividida entre um e outro. Ela não vai saber separar o problema da família com a pessoa e a relação dela com a família e dela com a pessoa. Então isso tudo, gente, essas crises, isso é uma crise. Quando o seu filho casa e tem aquela nora demoníaca, a nora demoníaca é uma crise para você repensar. Ao mesmo tempo, quando a gente tem aquele marido demônio, filho estranho, tudo isso são crises. Só que a gente faz o que com isso, gente?
ameniza, né? Ah, não, vamos fazer o bem, não vamos criar discussão. Também não pensa, também não cria diálogo. Então, para a gente poder chegar nesse self, a gente tem que filosofar. Filosofia é amor à sabedoria. É você buscar sempre essa fonte do que é mais conveniente. É você se permitir questionar. O primeiro livro da nossa obra é um livro cheio de quê, gente? Pergunta. 1019 perguntas. Kardec está filosofando. Kardec está questionando os espíritos. Que Deus é esse que existe? Como assim ele permite que os espíritos influenciem? Isso aqui é aquela questão do livro dos espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? A resposta dos espíritos. Os espíritos influenciam nos vossos pensamentos muito mais do que pensam e muitas vezes são eles que agem por vocês. Está explicado. Muitas vezes não sou eu que estou agindo, mas a questão cultural que está agindo sobre mim. Aí você fala, respira aí. Aí a gente entende por que outras crises que acontecem. Quando a pessoa tem que ela não entende que ela está presa na questão da família, é aquele filho que fala assim, vou morar em Miami, sei lá, vou morar no seu lugar do mundo. E ele sai, ele tem necessidade de sair de casa. Mas, apesar de quanto mais longe esse menino estiver, se ele continuar carregando essas crianças familiares, não adiantou o quê, gente? Nada. Então não é separar fisicamente, é separar psicologicamente, é ter a consciência e ter a coragem de questionar. E são coisas sutis. Aí você me pergunta, mas nem tudo a gente vai conscientizar. Nem tudo a gente vai conscientizar, mas só o fato da gente saber que isso aqui já existe, já dá a nós uma liberdade de começar a refletir. Porque muitos de nós vai refletir sobre essa educação e vai falar assim, não, mas eu acho que foi certa. Refletiu porcaria nenhuma. Sabe por quê? Porque para você saber se uma coisa é certa ou errada, você tem que conhecer um lado, viver um lado e depois fazer o quê? O outro e viver o outro. E legitimar um lado como uma maneira de enxergar e outro lado como outra maneira de enxergar. Vou dar um exemplo. Se eu estou vendo esse púlpito aqui, tá? Eu estou vendo ele de um ângulo, tá? Eu estou vendo ele de uma maneira. A Jana está vendo ele de outra maneira. Isso pode dar problema. Se eu virar para ela e começar a falar sobre o púlpito, eu vou falar coisas que a Jana não está percebendo. Eu vou falar, por exemplo, assim para ela, você está vendo que tem, nessa parte aqui, um rasguinho de cola? Não, tem sim. Ela vai, não tem. Não. Ou seja, para eu poder entender, não, mas eu acho que a minha educação foi certa. Sai daqui, filhote, sai daqui, vem para cá. Legitima esse lado como um lado também vivível, também aceitável, também capaz de estar certo. Olha, aí você pode voltar para cá e falar assim, não, como eu entendo o lado dela, não está certo nem errado. Eu compreendo que uma hora eu vou usar um, uma hora eu vou usar outro. É por isso que a gente casa, e casamento é do mal. E eu vou explicar por quê. Sabe aquela música maldita que você ouvia quando era pequeno? Terezinha de Jesus. Você não, sabe? Aí a mulher nunca sabe. Eu sempre achava muito louca essa música, né? De uma queda foi ao chão, achava coitada da Terezinha, né? Aí acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. Para que o chapéu? Né? É uma coisa que eu me questionava. Aí o primeiro foi seu pai, era o primeiro que eu ia pegar, porque meu pai é grandão, esse autorofilista, ia falar, me carrega. Né? O segundo, seu irmão, nem pensar, ia excomungar meu irmão era um palitinho. Mas o terceiro foi aquele que Maria deu a mão. Terezinha, não é Maria, é Teresa. Mas, enfim, é a mesma coisa. Vamos lá. O que acontece? O primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. O terceiro é essa metanoia que ela vai fazer, aonde não vai ser nenhum, nem outro, mas vai ser um terceiro, que é produto dela. Quando você arruma uma esposa, a sua esposa, ela odeia a sua mãe. Com certeza, tá? Ela acha que a sua sogra é legal, assim, com ressalvas, tá? E bastante ressalvas. Por quê? Menos essa família aqui, tá? Não acontece isso, tá, gente? Não acontece isso, tá? Por que ela acha isso? Porque ele vem de uma educação completamente o quê? Diferente. E você vem de uma educação. Agora, quando você bate o pé na sua educação, você está obsediado pela tua família. Agora, quando você se permite essa troca, e é para isso que serve o relacionar, relativizar, é muito parecido. Você começa a perceber que, gente, olha, pode ser do outro jeito também. Gente, olha, e aí você começa a refletir. Aí você cria uma terceira consciência. Por isso que a gente fala que relacionamento é uma das coisas mais difíceis que existem para o ser humano poder fazer, mas é a única coisa que faz o ser humano pensar.
Porque ele vai projetar uma coisa no outro, mas vai descobrir quando ele abrir a caixinha que não é nada disso. Vamos supor que você esteja na televisão e veja um caso de, sei lá, o filho matou a mãe. Primeira coisa que a gente pensa, que horror, né? Aí você vai olhar a história desse filho. Muitas vezes esse filho deve ter vindo de uma encarnação difícil, ele deve ter, às vezes, alguma questão com a mãe dele, e que naquele momento, para ele poder se livrar disso, para ele poder se defender dessa crise, a única coisa que essa criatura conseguiu fazer para ganhar sobrevivência, para não enlouquecer, foi o quê? Foi matar. Então, é o não julgar, é como os espíritos olham pra gente. Eles compreendem o porquê que foi feito aquilo. Eles entendem que matar não é legal, não é o caminho, você matar. Mas eu entendo que naquele momento, para aquela criatura, talvez foi a única coisa que ela conseguiu fazer. Então, perceba que eu não estou falando que não tem certo e errado. Eu estou conseguindo compreender. E aí eu não tenho julgamento. E quando eu não tenho julgamento, eu tenho essa liberdade que eu estou falando para vocês. Vou dar um exemplo aqui. A minha cachorra está com a patinha ferida. Aí ela sabe que eu amo ela, ela sabe que todo mundo, né, lá em casa gosta dela. Quando a gente vai pegar ela para fazer o curativo, é tipo querer capturar o demo, entendeu? O demônio da Tasmânia. É loucura, ela fica se mexendo. E ela é forte. Ela é um cocker, tá, gente? Mas ela tem, tipo assim, a força de um dinossauro. São 4 para segurar o cachorro. E aí ela tem uma força bizarra. Só que ela sabe que a gente está fazendo o bem dela. Tanto que ela briga e ela lambe a gente ao mesmo tempo, chorando de dor. Só que às vezes, quando você toca ali no machucado, ela dá uma mordidinha na sua mão. O que ela, assim, como está doendo, qual é a única coisa que esse cachorro pode fazer? É morder. E é sem querer, entendeu? Então eu não posso chegar para ela e falar assim, não, ela não me odeia, está me mordendo. Percebe como é uma terceira coisa que surge aí? Essa terceira coisa que eu estou querendo colocar para vocês, que dá uma liberdade da gente não condenar. Julgamento, quando eu quero dizer, é condenação. Né? É você limitar. Você percebe que, às vezes... Vamos tentar entender por que uma pessoa ela é pedófila. O pedófilo, tá? Isso assim, você pode ter 100% dos casos, ele tem um histórico de agressão sexual. Essa agressão sexual, ele não precisou ser nem estuprado, nem bulinado, nem nada disso. Ele precisou ser castrado e isso aconteceu na infância. Então, a criança infantil dele, que ele guarda dentro dele, ela é muito ferida. E ele não consegue resgatar ela. Então, são pessoas que você olha para elas na vida e você vai ver elas muito duras, às vezes, muito adultas. Sabe aquela adulta que cresceu desde pequena e é adulta? Sabe aquela menininha que a gente encontra de vez em quando, que se comporta como adulta? Ele vai adultecer muito rápido. E a criança vai ficar ali. E quando você não vive algum aspecto da sua vida em integridade, aquele aspecto volta. Então, a maneira dele conseguir compreender isso é ele projetando, nem ele sabe por que a criança atrai ele sexualmente. Mas no inconsciente dele, essa necessidade dessa busca, dessa criança ferida que ele tem dentro dele. E que ele não consegue perceber. E a única maneira de você buscar alguma coisa ferida dentro de você é você se relacionar com a coisa. Então sai com uma libido sexual, sai com uma vontade desorganizada. E aí ele se impele para fazer aquilo. Mas ele não pensa de caso pensado, o que eu vou ser hoje? Pedófilo. Ah, legal. Né? E vai. Ele não tem controle, é o inconsciente dele que arma tudo aquilo. É uma sombra que está dentro dele. Então, quando você vê alguém tomado pela sombra, essa pessoa é digna de compaixão. Porque, gente, ela tem tanta ferida dentro dela que você fala, cara, eu entendo. Não é certo ela ir cometer pedofilia e estuprar uma criança e abusar sexualmente de uma criança. Isso não é certo. Mas, para ela poder dar vazão para aquilo que ela não sabe o que é, a única opção que ela encontrou dentro da psique dela, a única coisa que a psique conseguiu fazer foi impelir ela para isso. Entendeu? E, provavelmente... nada é por acaso. Ela não vai fazer isso com uma criança aleatória que ela jogou no bingo e achou número tal. Ela vai atrair para outras crianças que trazem um conflito muito parecido. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que é digno de pena, é quando a gente entende o porquê psicológico das pessoas fazerem aquilo que elas fazem, a gente entende que talvez aquele esforço dela, de muitas vezes, por exemplo, ela sabe que pedofilia é errado, mas ela vai lá no site de crianças, sabe, site pornográfico de criança, e entra, mas ela sabe, só aquele eu sei que é errado já é um esforço que ela está fazendo, muito grande. E a gente tem que dar crédito àquilo, gente. Os espíritos, eles agem assim com a gente, eles olham pra gente e veem a gente fazendo tanta besteira, mas eles estão lá ajudando a gente, porque eles sabem que em algum momento aquilo vai gerar fruto, e aquilo talvez é a melhor coisa que o outro possa fazer. Entende o que eu estou querendo dizer? É a única vazão que tem.
Parece muito louco falar isso, porque a gente ouve aqui assim, não, mas a vida é feita de a gente tem o livre-arbítrio. Querido, quando se fala do seu inconsciente, da sua sombra, a Deus livre-arbítrio não tem. Se você não tem um grau de consciência, você não tem livre-arbítrio, você é tomado. O nome disso é efeito sombra. Você não controla. O esquizofrênico, se a gente controlasse a nossa sombra, ele não teria alucinação. Mas ele tem. Vocês estão entendendo? O selfie toma ele. O selfie toma e ele não tem o que dizer. Ele já tentou a vida inteira, não sabe? Tudo bem que ele está equivocado, ele está no caminho equivocado, mas não tem, gente. A gente tem que dar valor às pequenas coisas dos seres humanos. As formas mais a criança, quando, por exemplo, quando você vira, por exemplo, na escolinha, a criança está brincando com uma outra. Aí ela pega e espanca a outra criança, porque a criança falou mal dela. Aquilo foi a única coisa que a criança conseguiu fazer para se defender. Eu tenho que perceber isso. Eu posso auxiliar a criança depois, amigo, mas não tem que esfolar a cara do menino no asfalto. Entendeu? Isso é equivocado. Mas eu entendo a sua dor, é compaixão. Eu entendo de onde vem essa força e eu entendo que talvez foi a única coisa que você pudesse fazer. Entenderam essa única coisa que você pudesse fazer? Sabe quando a criança faz aquele desenho horroroso e te dá? Toma, mãe. Aí você, o que é isso, meu Deus, que ela desenhou? Aí você olha, e você não fala assim, horrível, faz outro. Você, por mais que seja horrível, você entende que é o melhor que ela pode fazer. Então, esse entender que é o melhor que cada um pode fazer, tira da gente um olhar do julgamento para o outro. Paulo de Tarso, quando mata os cristãos, aquilo foi o melhor que ele pôde fazer. Ah, mas a escolha. Dentro das questões que fazem ele escolher, foi a melhor escolha que ele pôde ter. Não é a melhor escolha, mas é a única possível para aquele psicológico. Foi, gente? Só para a gente encerrar. Quem é a ovelha negra? Ovelha negra, né, ela é aquela criatura, e, gente, o nome disso a gente chama de maldição familiar. Vou contar um caso aqui para vocês que vocês vão entender. Eu conheço uma família que ela é muito abastada, ela tem dinheiro maravilhoso, tudo e tal. E um pedaço dessa família não tem dinheiro nenhum. Tá? A única pessoa que sobressaiu dali foi um dos filhos, que virou diretor de não sei o quê, ganha muito dinheiro, patatá, patatá. Mas o resto dos irmãos são pobres. Eles têm um núcleo familiar. Que esse irmão, de 3 irmãos, né, que conseguiu melhor condição financeira, ele se sente na obrigação de ajudar a família. Só que como que ele ajuda uma dessas famílias? Financeiramente. Ele paga escola para não sei quem, paga escola para não sei quem. Só que essa família, ela não mora na mesma cultura que ele mora. Eles moram na periferia. Então, se você for aqui para a comunidade, perguntar para a pessoa da comunidade, o que você queria ser? Cantor de funk. Gente, às vezes é assim, as crianças do Seara de Luz. Eu quero ter bundão, quero ter não sei o quê. É assim. Se você for perguntar para você aqui na Barra da Tijuca, o que você quer ser, você não vai me responder cantor de funk. Então a cultura é diferente, mas ele ajuda como se ele ajudasse os filhos dele. O que aconteceu? Tem lá, né, a mãe, o pai, tem 3 filhos, só que o filho pequeno... E detalhe, esse filho pequeno que nasceu, né, o filho mais novo, ele tem o nome de Emanuel, porque os pais porque esse casal que ajuda é espírita. Mas esse casal que deu o nome de Emanuel não é religião, não tem religiosidade, não tem religião nenhuma. Mas eles deram um nome para homenagear, porque são gratos, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Essa criança que nasceu com esse nome, ela nasceu batizada como karma da ovelha negra. Ela faz tudo aquilo que a família não vê nessa outra família que eles ajudam, essa criança reproduz. Então, essa criança liga, por exemplo, para essa outra família que ajuda, assim, quando é que vocês vão me dar meu tablet? Quando eles chegam na casa dessa família para visitar, ele não fala oi, ele fala assim, e aí, trouxe presente para mim? Só que eles não percebem que a família inteira pensa assim deles. Porque é assim que eles se colocam. E aí, essa criancinha é o bode expiatório. Eu não vou ter dó dela? Eu não vou ter compaixão dela e falar, putz, nem ela sabe o que ela está fazendo, cara. Ela é bode expiatório de uma tensão familiar. Ela reproduz aquilo que ninguém... Ela é tomada pela sombra da família. Tanto é, né, a tomada pela sombra da família, que ele é obeso, porque a família inteira já foi gordinha. Foi do verbo não é mais. Mas ele reproduz. E é uma família que tem pensamento gordo. Gente,
Isso acontece muito. Então, como eu vou julgar uma situação dessa? Como eu vou condenar, dizer se é certo ou errado? No caso dele, talvez a melhor coisa, a única forma dele demonstrar carinho é falando, cadê meu tablet? Mas eu não vou dar. Porque eu vou fazer ele pensar, e a família pensar. Eu deveria ter uma postura diferente com essa família, educativa. E não do bem. Foi, gente? O bem está fazendo mal, e aí provocam isso. Então, nós temos essa questão. E essa criança, se você perguntar para ela, mas por que você faz isso? Você não sabe que é feio? Sei. Mas por que você fala isso, então? Não sei. Gente, o nazismo foi assim. As pessoas nazistas, elas tornaram nazistas, não é porque elas já meio nazismo. Quando acabou o nazismo, se você perguntasse para qualquer alemão na Alemanha, cara, por que você se tornou nazista? Você era a favor de queimar judeu, matar judeu? Não. Mas por que você é nazista? Não sei, não sei. Isso é o livro Efeito Sombra do Deepak Chopra. Eu não posso pegar uma pessoa que é tomada pela própria sombra e falar que aquilo que ela fez quando ela foi tomada pela sombra foi escolha dela. Porque não foi, ela foi tomada pelo inconsciente. Então, o nosso livre-arbítrio só funciona quando a gente tem consciência. Por isso, os espíritos influenciam nas nossas ações e pensamentos mais do que pensamos. Muitas vezes é ele que vos dirige. Ou seja, muitas vezes eu penso que eu estou fazendo, mas não sou eu. É uma cultura, é uma crença familiar, é uma sombra. Gente, sabe qual é o único sentimento que vai gerar crise? Raiva. Então você tem que ter raiva. Porque se você não tiver raiva do que acontece alheio a você, você não pensa. Você não chega nesse pensamento que eu falei de talvez compreender um outro tomado pela sombra ou compreender que aquele não é a melhor proposta para uma sociedade viver em paz. Entendeu? Mas a raiva ela é necessária. Quando a gente ouve assim, que a gente não deve se irritar, que a gente deve... Gente, pelo amor de Deus, exorciza a pessoa que fala isso para vocês. Vocês precisam se irritar, vocês precisam se incomodar, vocês precisam ficarem empolvorados de alguma maneira, ficarem afetados, para vocês poderem gerar crises, para poder pensar, para poder mudar crenças e padrões, para poder ganhar eu. Agora, se você usa essa raiva para ir matar o outro, do tipo assim, eu estou com raiva da cultura, então eu vou exigir que a cultura mude, mas eu não faço a crise interna, você está errado. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos sim nos sensibilizar com tudo o que nos acontece. E pedimos, Senhor, que possamos usar essas emoções de maneira a compreender aquilo que nos trazes. Que possamos utilizar nessas crises diárias, aprendendo a morrer diariamente e a renascer para o homem novo. Então pedimos, Senhor, que nos abra os olhos, que nos abra os ouvidos. E que nós sabemos que irá doer, mas que nós tenhamos a paz e a fé de que toda morte é necessária para que nós possamos renascer em felicidade. E assim pedimos a Ti e aos mentores. Permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus.